pessoa tá fazendo o roteiro e olha só, quem está aqui? Quem? Zulu. Dá um oi, pessoal, Zulu. Dá um oi, Zulu. Ai, Zulu. Bom, pessoal, tudo bom? Ferinhas! A gente vai começar hoje, então, mais um vídeo sobre conteúdo. E o conteúdo de hoje é, dando continuidade e sequência, ácidos nucleicos. Então, começando com esse lindo slide da criação de Michelangelo, a gente vai falar hoje sobre o código da vida, né? Então, o código que vai ser responsável por fazer todos os seres vivos no nosso planeta está dentro de macromoléculas feitas de nucleotídeos, fileirinhas de nucleotídeos, que a gente já vai falar neles, presentes dentro de onde? Do núcleo, basicamente. Então, algumas podem sair de lá e outra não, outra fica paradinha dentro do núcleo. A gente está falando do DNA e do RNA. DNA, para quem não sabe, desoxirribonucleic acid, é então o que a gente chama de ácido desoxirribonucleico, ADN, em português. E o RNA, ribonucleic acid, que é o ácido ribonucleico, RNA. Bom, o que vai ser importante saber sobre essas duas queridas moléculas? Enquanto uma, que é o DNA, vai conter o código, tá? Genético, contendo as características para montar um ser vivo específico e que cada um tem um, exceto os gêmeos univitelinos, que tem o mesmo, ou os clones, né? O outro, o RNA, vai ser responsável pela expressão, né, desse código genético. Então, um é receita e o outro é a execução dessa receita. Como é que são os nucleotídeos, então? São aquelas pecinhas que vão formar os ácidos nucleicos, tanto RNA quanto DNA. Os dois são feitos de fileiras deste querido aqui. Os nucleotídeos, então, pessoal, eles são compostos por um grupo fosfato, né? O que vocês acham que tem no fosfato? Fósforo, muito bem. Uma pentose, que é um açúcar composto por 5 carbonos, e uma base nitrogenada, certo? Essas bases nitrogenadas vão variar e são elas que vão fazer o nosso código, ok? São aquelas letrinhas que vocês já devem ter ouvido falar do código genético, são as que vão fazer a sequência do código genético. A pentose vai variar no DNA e no RNA, ok? A gente vai ver isso daqui a pouquinho. Na verdade, eu já posso botar aqui para vocês, ó. Enquanto no DNA a gente tem uma desoxirribose, então ela não tem, esse açúcar não tem um oxigênio aqui nessa ligaçãozinha, ó. Vou botar uma setinha. A ribose tem um oxigênio a mais, ok? Faz sentido, né? Desoxirribose, desoxi, tirou um oxigênio e a ribose mantém todos os oxigênios. Então, é essa a diferença na pentose das duas moléculas de ácidos nucleicos, tá? RNA e DNA. Então, a gente vai ver mais especificamente no que elas diferem. Então, o DNA, gente, ele vai estar sempre no núcleo. Ele não sai de dentro do núcleo, ele fica lá. É a molécula que vai, né, compor os cromossomos, que durante a intérfase, aquela fase em que a célula não está se dividindo, ele vai estar fininho, todo emaranhado, sob o nome de cromatina. E aí, durante a mitose ou a meiose, ele vai estar na forma de cromossomos, então mais individualizados, condensados, a gente pode enxergar. Então, esse DNA, ele contém o código genético, tá? Essa sequência de bases nitrogenadas dessa molécula vai dar, então, o que a gente chama de código genético do organismo. Fragmentos desse DNA é o que a gente chama de gene, tá?
que vai então ser responsável por alguma característica nesse organismo. Então, essa molécula de DNA ela vai ser composta de 2 cadeias de nucleotídeos, então não tem só uma fileira daqueles nucleotídeos com fosfato, o açúcar e a base, vai ter 2 fileiras disso e elas vão se ligar, tá? Além disso, o açúcar, como a gente já viu, é a desoxirribose, aquela pentosezinha vai ter o açúcar, um oxigênio faltando ali. Bases nitrogenadas, 4 tipos, então a gente vai ter adenina, representada pela letra A, citosina, representada pela letra C, timina, representada pela letra T, guanina, representada pela letra G, ok? Então, só tem essas 4 possibilidades de bases nitrogenadas penduradinhas em uma fileirinha e na outra fileirinha. São essas bases nitrogenadas que ficam para o lado de dentro se ligando para manter, então, essa dupla cadeia junta. E aí, por meio de forças eletromagnéticas, né, entre as fileiras, entre as moléculas, né, das fileiras, elas formam uma dupla hélice, elas se enroscam, ok? O que mantém as 2 fileirinhas juntas, pontes de hidrogênio? Para isso a gente vai ver um videozinho bem legal que eu vou fazer para vocês desenhando. Vê aí. Quando eu falo em DNA, como é que acontece o pareamento, certo? Eu tenho uma cadeia de nucleotídeos de um lado e a outra cadeia de nucleotídeos do outro lado, certo? Como é que os nucleotídeos vão estar então? Tá? Primeiro a gente vai falar nos nucleotídeos. Eu vou ter um com o grupo fosfato, ó, outro, tá? E para esse outro lado, igualzinho, só que o contrário, tá? Com as bases nitrogenadas, opa, torto aqui, tudo voltadas para dentro. E aí eu vou ter o que, pessoal? O seguinte, se eu tenho uma sequência aqui de A, C, G, vai se ligar? A se liga com T, C se liga com G, G se liga com C. E aí, pessoal, eu vou ter o quê? Que tipo de ligação ligando A com T, C com G, G com C? Ligando, então, as 2 fitas de nucleotídeos do DNA. Entre A e T, eu tenho 2 ligações que eu chamo de pontes de hidrogênio. E entre C e G se estabelecem 3 pontes de hidrogênio, certo? Então, sempre entre A e T ou T e A, 2 ligações de ponte de hidrogênio, entre C e G, 3. Então, pontes de hidrogênio. As pontes de hidrogênio, pessoal, são ligações mais fracas que as covalentes e vão, na verdade, permitir com que as duplas consigam se separar. Então, com que essa fita se abra para poder ser lida tanto no momento de duplicação de DNA quanto no momento de expressão gênica, que é o momento da síntese proteica para fazer o RNA, a partir de sequências aqui do DNA. Então, isso aqui, a molécula de DNA, ela vai estar constantemente sendo aberta e fechada, aberta e fechada, aberta e fechada, para ser lida. Então, eu preciso ter ligações aqui de um tipo que não sejam tão
fortes, que permitam essa abertura e também não sejam tão fracas que desconfigure, então, a molécula de DNA. Então, como a gente viu no videozinho, aqui tá, ó, regra de pareamento. A adenina sempre vai se ligar com timina e vice-versa no DNA, e a guanina sempre vai se ligar com a citosina no DNA e vice-versa. O RNA, então, pessoal, como é que é? O RNA ele não vai ter função de guardar o código, ele vai ter função na expressão do código genético. Por quê? Porque ele tem 3 formas. Ou RNA ribossômico, que ele vai estar lá no nucleolo, dentro do núcleo, né, consequentemente, e ele vai começar a formar estruturas que são os ribossomos, que vão sair do núcleo, vão lá para o citoplasma e vão participar, então, da síntese proteica, vão montar proteínas. Vai ter a outra forminha dele, que é o RNA mensageiro, tá? Que vai fazer o quê? A partir do código do DNA, de um fragmentozinho que vai representar um gene qualquer que eu quero expressar naquele momento, no indivíduo, ele vai lá, vai ser montadinho a partir dessa sequência do DNA, e aí ele vai lá para o citoplasma de novo, levar para o ribossomo essa informação para fazer proteína. Então, ele vai participar da síntese proteica ativamente. E o transportador, o que o RNA transportador vai fazer? Ele fica no citoplasma e ele fica carregando aminoácidos, que são as pecinhas que vão montar proteínas. Então, a partir do que é traduzido do código genético, ele vai trazendo as pecinhas para montar as proteínas. Então, também super importante na síntese proteica. Então, eles vão atuar no quê? Na expressão do código genético. Eu vou expressar o código genético concretamente por causa do RNA, ok? Aqui tá uma representação do RNA, cadeia simples, não tem cadeia dupla mais. A pentose do nucleotídeo, o açúcar, é uma ribose, não é uma desoxirribose mais. E as bases nitrogenadas, penduradinhas nessa molécula de cadeia simples, são adenina, citosina, igualzinho o DNA, só que tem uracila ao invés de timina, e guanina também, ok? Então, assim, ó, aí vai ter um videozinho de um pareamento de bases de RNA. Mas espera aí, Jana, para tudo. Se o RNA tem molécula simples, por que vai parear alguma coisa com ele? Porque alguns RNAs são, na verdade todos os RNAs, né, são feitos a partir do código genético que está no DNA. Então, eles vão ter que ser montados, a adição de nucleotídeos vem do pareamento, a partir do pareamento de bases com o DNA. Então, nesse momento, pelo menos, eu vou ter que ter um pareamento de bases ali. Vão ter outros momentos que as bases vão parear. Às vezes ele vai se enroscar sobre ele mesmo, como aqui aparece, ó. Porém, num primeiro momento, ele vai ter que parear com o DNA para ser construído. Então, aí eu vou ter que parear bases. Como é que vai ser esse pareamento? Vê aí no desenhinho. Bora lá fazer um RNA a partir dessa molécula de DNA. Vou pegar a fita molde, digamos que é essa aqui, tá? Ela vai ser aberta, então essas pontes de hidrogênio vão se abrir. E aí, para fazer o primeirinho nucleotídeo aqui, qual base nitrogenada que vai parear com A? É T? Não! Porque RNA não tem T. É o quê? Uma uracila. Aqui embaixo, continuar aqui, aqui embaixo, qual é a base que se liga no C? G. Muito bem. Ponte de hidrogênio aqui. E qual é a base? Aqui vai ter de novo, aqui o nucleotídeo todo. E qual é a base que se liga no G? C. Muito bom. Então, aqui, pessoal, a gente tem o nosso RNA, que pode ser o mensageiro, que vai sair daqui
com a sequência de bases U, G, C, tá? R, N, A, mensageiro. E vai participar da síntese proteica. Viram? Então, regrinha de pareamento aqui. A adenina, de um lado ou no molde, sempre vai parear com uracila. Por quê? Porque o RNA não tem timina. Então, ele só tem uracila e é ali que a uracila entra. Se eu tiver timina no molde de DNA, que é o único que tem timina, aí entra o quê para parear ali, para fazer RNA? Entra a adenina, porque a adenina o RNA tem. E citosina e guanina não tem erro, gente. C pareia com G, G pareia com C, ok? Já que a gente tá falando no monte, né, das bases nitrogenadas, que cara tem essas criaturas, que cara tem as bases nitrogenadas que a gente tanto fala? Então vamos dar uma olhadinha aqui, ó. Existem duas bases nitrogenadas que a gente chama de purinas ou púricas, que elas têm 2 anéis ligadinhos, tá? Então elas são maiores. Anéis de quê? De carbono e de nitrogênio. Por isso que elas são bases nitrogenadas. E aí, olha, é a adenina e a guanina. Então elas são maiores. A adenina e a guanina são maiores que as outras, ok? Por isso que elas são chamadas púricas. E a timina, a uracila e a citosina, elas são menorzinhas. Elas têm um anelzinho só. E elas são chamadas de pirimidinas ou pirimídicas. Certo? Pra que isso, Jana? Porque às vezes vai perguntar isso no vestibular. É nem mais difícil precisar saber disso. Mas vestibular, às vezes, eles perguntam quais são as bases púricas, quais as pirimídicas, ou então eles falam que de um lado tinha uma base púrica, de outro tinha... Enfim, é bom saber quem é púrica, quem é pirimídica, ok? Às vezes o Enem traz alguma coisa que vocês precisam resgatar disso em conteúdos de ciências da natureza, quando vocês precisam saber... coordenar conhecimentos ou concatenar ideias de química, orgânica e biologia. Também é bom saber coisas sobre isso. O que é uma base púrica, o que é uma base pirimídica, né? É puramente química a definição. Certo, pessoal? Eu espero que vocês tenham entendido, então, quem são os ácidos nucleicos, onde eles estão dentro da célula, em cada célula sua, o que eles fazem, que é super importante, como é que funciona o pareamento para fazer a estrutura dessas moléculas dentro das nossas células, e o que vem depois disso no próximo vídeo. A gente vai ver como o DNA se duplica, então a gente vai ver replicação de DNA no próximo vídeo. E depois desse, então, a gente vai falar sobre a expressão do código genético, mais especificamente sobre o processo de síntese proteica, ok? Dúvidas, pânicos, viagens, né? Por favor, escrevam aí nos comentários. Não me deixem falando sozinha. Se vocês gostaram do vídeo, apertem no joinha aí embaixo no vídeo do YouTube, curtam, se inscrevam no canal, que vocês vão estar sempre recebendo dicas legais. Página do Facebook também, do Biosfera. E era isso aí, pessoalzinho. Beijo, beijo, beijo. Até o próximo vídeo.